Vamos a mais uma aula de equações, e aqui especificamente equações exponenciais, mais aplicações. Aqui uma questão da VUNESP de 2003, então nesse vídeo eu vou resolver duas questões, essa e mais uma. Resolva as equações exponenciais determinando os valores correspondentes de x. Na verdade aqui são duas equações que nós vamos ter que resolver. Vamos lá. Bom, então, letra A, 7 elevado a x menos 3, depois nós temos o 7 elevado ao x menos 2, x menos 1, e aqui o 57. Se você fatorar 57, não vai aparecer base 7, então pode deixar como está. No entanto, perceba que os formatos aqui são semelhantes, né, dessas potências, sempre o 7 elevado a uma diferença. E aqui cabe a aplicação da seguinte propriedade de potência: a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. O que nós temos é esse formato, nos três termos, né? 7 elevado a x menos alguma coisa. Então eu posso escrever nesse formato, né, de fração. Aqui, por exemplo, fica 7 elevado a x sobre 7 elevado a 3. Mais 7 elevado a x sobre 7 ao quadrado, mais 7 elevado a x sobre 7. Perfeito? Se eu aplicar essa propriedade nesses termos, nós voltamos aos termos iniciais ali. Igual a 57. Agora vamos calcular o MMC. De 7 ao cubo, 7 ao quadrado e 7. Quando você tem um MMC, né, dos números já na sua decomposição em fatores primos, você tem que pegar todos os fatores. Se aqui tivesse um 5, por exemplo, teria que pegar o 5 também, né? Só que você vai pegar, só voltar aqui para a caneta, você vai pegar o 7, né, que é o único fator primo, elevado ao maior expoente. Então o MMC desses três aqui é o 7 ao cubo. Vamos colocar, portanto, tudo sobre 7 ao cubo. 7 ao cubo divide por ele próprio dá 1. Então, fica 1 que multiplica 7 elevado a x. Mais 7 ao cubo por 7 ao quadrado dá 7. Então, fica 7 que multiplica 7 elevado a x. Cuidado aqui, não vá multiplicar 7 por 7, porque primeiro você teria que fazer aqui a potência, tá? Para depois multiplicar. Então fica 7 que multiplica 7 elevado a x. Para unificar, você aplicaria a multiplicação de potências de mesma base. 7 elevado a 1 por 7 elevado a x ficaria 7 elevado a 1 mais x. Mas aí a gente volta num formato parecido ali com a primeira linha, né? Não é isso que a gente vai fazer. Agora, 7 ao cubo divide por 7 elevado a 1 dá 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, portanto 49 que multiplica o 7 elevado a x. Isso é igual a 57. Bom, nós temos aqui, olha, 1 que multiplica 7 elevado a x, 7 que multiplica também o 7 elevado a x e 49 por 7 elevado a x. Eu posso, portanto, fazer 1 mais 7 mais 49, que dá 57, que multiplica o 7 elevado a x. Coloca o 7 elevado a x em evidência, você soma 1 mais 7 mais 49 sobre 7 elevado a 3 igual a 57. O fato de ter dado, né, dois valores iguais aqui indica que eu vou fazer cancelamento. Então, multiplicando em cruz aqui, nós teremos 57 que multiplica 7 elevado a x vai ser igual a 57 que multiplica 7 elevado a 3. Eu já poderia ter feito direto aqui, você pode fazer o seguinte, olha, 7 elevado a x igual a 57, que multiplica 7 elevado a 3 sobre 57. Aí você cancela 57 com 57. O que sobrou disso tudo é 7 elevado a x, só abrir um espaço aqui, 7 elevado a x igual a 7 elevado a 3. Se eu tenho igualdade de potências com bases iguais, conclusão, os expoentes têm que ser iguais também, tá? X igual a 3, esse é o conjunto solução dessa primeira equação. Vamos para a letra B.
Bom, aqui uma situação até semelhante, né? Nós temos aqui x, x mais 1 e aqui x menos 2. Bom, eu posso escrever isso daqui como sendo 1/3 de x ou 3 elevado a menos 1 elevado a x. Vamos colocar tudo na base 3. Uma opção aqui que eu tenho, né? Mas, aqui se eu quiser colocar 3 elevado a menos 1, o que vai acontecer? 3 a menos 1, x mais 1. Eu vou acabar invertendo os sinais aqui do expoente, como acontece na primeira também. Menos, 3 elevado a menos 1 elevado a x menos 2, igual a menos 207. Bom, o 207 eu consigo fatorar, né? Vamos ver se essa fatoração vai ser conveniente. 207 dividido por 3 dá 69. Novamente por 3 vai dar 23. 23 é primo, então só vai dividir por 23. Olha aí, 207 eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado que multiplica 23. Então surge aqui a base 3 também. Bom, agora desenvolvendo essas expressões, eu vou ter 3 elevado a menos x, 3 elevado a menos x, mais 3 elevado a menos x menos 1, desculpa, é 3 e não x, menos 3 elevado a menos x, tá, menos x mais 2 aqui, igual a menos 3 ao quadrado, só limpar aqui a fatoração, 3 ao quadrado, que multiplica 23. Bom, o que eu posso fazer aqui, eu tenho 3 elevado a menos x, eu tenho 3 elevado a menos x e aqui também, né? Aplicar a propriedade que nós aplicamos na anterior. Eu vou deixar aqui como sendo 3 a menos x, mais, aqui eu posso fazer 3 elevado a menos x sobre 3 elevado na verdade aqui, olha, poderia ser escrito dessa forma, 3 elevado a menos x menos 1, eu posso escrever como sendo 3 elevado a menos x, que multiplica 3 elevado a menos 1. Só que esse 3 elevado a menos 1, eu posso passar aqui para baixo, escrever como 3 elevado a menos x sobre 3. Isso pode ser escrito dessa maneira, 3 elevado a x sobre 3, tá? É o que eu vou fazer aqui. Menos, a mesma coisa aqui, olha, 3 elevado a menos x, que multiplica 3 elevado a 2, né? Só que aqui o 2 é positivo. Então, nesse caso, eu vou multiplicar, vou deixar multiplicado. Aliás, a gente, como não é fração aqui, né? Vamos alinhar só corretamente. Menos 3 elevado a menos x, que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado que eu já vou pôr aqui é 9. Tá? Então, menos 3 ao quadrado, que multiplica 23. Pronto, agora vamos fazer o quê? Em todos os termos eu tenho 3, daqui na parte esquerda, eu tenho 3 elevado a menos x. Só que um deles está sobre 3, então vamos calcular aqui o MMC de 1 e de 3 é o próprio 3. 3 divide por 1 dá 3, portanto 3 que multiplica 3 elevado a menos x. Mais 3 divide por 3 dá 1, multiplica por 3 elevado a menos x, é o próprio 3 elevado a menos x. 3 divide por 1 dá 3, multiplica por 9 vai dar 27. Então, aqui fica menos 27, que multiplica 3 elevado a menos x, igual a menos 3 ao quadrado multiplicado por 23. Bom, o que pode ser feito aqui agora? Eu tenho 3 elevado a x, né? Ou 3 elevado a menos x, nos três termos aqui, de forma isolada, como se colocasse em evidência. Tá ok? Então, 3 vezes um valor, mais uma vez esse valor, menos 27 vezes esse valor. Então, 3 mais 1 dá 4, com menos 27 vai dar menos 23. Vamos lá, colocar aqui, ó, menos 23, que multiplica 3 a menos x sobre 3, igual a menos 3 ao quadrado, que multiplica 23. Vamos aqui fazer, né, a multiplicação em cruz, então nós vamos ter
menos 23, que multiplica 3 elevado a x, essa expressão aqui, que vai ser igual a 3 que multiplica menos 3 ao quadrado, então aqui ó, menos 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo, então já vou deixar 3 ao cubo, que multiplica 23. Bom, mais espaço aqui, eu tenho menos e menos, vou multiplicar por menos 1, os dois lados, vai ficar mais e vai ficar mais. Além disso, eu posso fazer o seguinte, aqui, olha, 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo, que multiplica 23, dividido por 23. Eu dividi os dois lados por 23. Aqui nós cancelamos, né? 23 com 23. 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao cubo, portanto, x é igual a 3. Esse é o conjunto solução da equação. Segunda aplicação, Federal da Paraíba, 2006, o total de indivíduos na enésima geração de duas populações P e Q é dado respectivamente, são duas funções aqui, funções exponenciais, tá? A P de n é igual a 4 elevado a n e Q de n é 2 elevado a n. Na enésima geração, por exemplo, na primeira geração é P de 1, é 4 elevado a 1, e o Q, né, é 2 elevado a 1. É a quantidade, o total de indivíduos. Tá? E sabe-se que quando essa razão entre P e Q for maior ou igual a 1024, a população Q estará ameaçada de extinção. Com base nessas informações, essa ameaça de extinção ocorrerá a partir da... Bom, ela vai ocorrer, né, quando nós tivermos... P, vai começar a ocorrer quando nós tivermos P de n sobre Q de n igual a 1024. Tá? Então a gente pode usar a equação. A resposta vai sair daqui, ó, né, da resolução dessa equação aqui. Quando for 1024 ou mais. Então é a partir exatamente do momento em que se tiver essa relação. Isso daqui, né, nos faz incorrer numa equação exponencial. P de n é 4 elevado a n, Q de n é igual a 2 elevado a n. Então vamos fazer, resolver a equação substituindo P de n por 4 elevado a n, Q de n por 2 elevado a n. Vamos ver quando que isso é igual a 1024. Bom, 1024, se você fatorar aqui, né, você vai dividindo por 2, tá, 512 por 2, 256, por 2, 128, novamente, você vai dividindo por 2 aqui, né, 64, 32, 16, 8, 4, 2, novamente, e 1. Tá? Isso vai dar aqui ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Isso daqui eu consigo escrever como uma única potência. 4 é 2 ao quadrado, então fica 2 ao quadrado elevado a n. Tá? E embaixo, por enquanto, 2 elevado a n. Nesse caso aqui, 2 elevado a 2 elevado a n, nós temos aí uma potência de potência, né? Essa propriedade aqui, a elevado a m, tudo elevado a n, eu escrevo como a elevado a m vezes n, tá ok? Então vai ficar 2 elevado a 2n sobre 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 10. Agora, a divisão de potências de mesma base, a elevado a m dividido por a elevado a n. Conserve a base, subtraia os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2n menos n, que é igual a 2 elevado a 10. 2n menos n é 2 elevado a n, né? Vai dar 2 elevado a 1n. Que é igual a 2 elevado a 10. Se eu tenho potências iguais, as bases também são iguais. Conclusão, os expoentes são iguais, n igual a 10. Essa é a solução da equação, que 4 elevado a 10 sobre 2 elevado a 10
tá? Vai ser 1024. Então, nós temos aqui a partir da 10ª geração, tá? Letra A, portanto, é a alternativa correta. Tá? Se o n é igual a 10, nós temos essa igualdade. Se n é maior que 10, nós temos essa razão maior que 1024. Então, finalizo aqui essa aula. Próxima, mais aplicações de equações exponenciais. Até lá!